Olá, estudante do terceiro ano, tudo bem com você? Eu, professora Kari, estou aqui para mais uma aula de literatura com você. E como eu sempre digo, um bom livro é uma boa história. E hoje nós vamos abrir a porta da nossa imaginação e entrar numa história nova. Mas antes de fazermos isso, nós vamos dar uma espiadinha no que nós já vimos na aula anterior. Você se lembra do que a gente leu na última aula? Vamos fazer então uma pequena viagem do tempo e uma parada para a gente dar uma relembrada no que nós já lemos. Então, a gente leu na última aula este livro aqui, Mitos Gregos, que são mitos recontados por Eric Kimmel. A gente leu um desses mitos, você lembra qual foi ele? Foi o mito do rei Midas. Lembra do rei Midas, que era um rei muito ganancioso, que queria muitas riquezas, até que foi lhe concedido o desejo do toque de ouro. Tudo que ele tocava se transformava em ouro, mas ele acabou vendo que esse grande desejo dele foi, na verdade, um castigo para ele aprender uma grande lição, aprender a dar valor ao que era mais importante na sua vida. Vou mostrar para você uma outra versão desse mesmo conto, que está neste livro aqui, O Toque de Ouro, de Nathaniel Hawthorne. É um livro já de um autor que já viveu há muito tempo, tanto que ele nasceu em 1804 e faleceu em 1864. Faz muito tempo. Como eu falei para vocês, esses mitos são mitos muito antigos, que vão sendo recontados pelas pessoas e hoje a gente também tem a possibilidade de vê-los escritos. Vamos só dar uma espiadinha aqui na contracapa desse livro para ver o que o autor já coloca aqui sobre a história. Aqui a gente já tem uma antecipação do que vai ser contado neste livro aqui. Este livro foi traduzido pela Tatiana Belink, que também é uma autora brasileira. Vamos ver então como é o mito de Midas nesse livro aqui? Então diz ali na contracapa do livro. Era uma vez um rei chamado Midas, que gostava muito de duas coisas: o carinho de sua filha e o ouro do seu reino. Mas quanto maior era o amor pela menina, mais ansioso ele ficava por riquezas, pois acreditava que a melhor coisa que poderia deixar como herança para ela seria uma imensa pilha de moedas douradas e brilhantes. Nesta história imortal, recontada pelo grande escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne, o leitor irá descobrir, junto com Midas, onde é que se encontram realmente as coisas mais valiosas deste mundo. Então aqui também o rei Midas vai aprender uma grande lição, e aqui o autor convida para a gente aprender junto com ele a dar valor ao que é mais importante, assim como a gente leu aqui no mito que nós vemos nesta versão aqui. Muito bem, então já demos uma espiadinha lá no passado, já relembramos o assunto que nós vimos na aula anterior. Vamos então pensar qual será o assunto que nós vamos ver hoje. Eu trouxe algumas pistas, mas não são objetos. Hoje eu trouxe as pistas em imagem, para você pensar, analisar e tentar imaginar sobre o que vai tratar esse livro. A primeira imagem está aqui no slide. O que você vê nessa imagem? Bom, se são pistas, nós temos que analisar. O que você vê nessa imagem? Pelo cenário, parece ser onde? Temos areia, tem um mar lá ao fundo, então possivelmente é uma praia. Mas o que tem aqui na parte de cima? Não parece que a pessoa que tirou essa foto, que registrou essa imagem, está embaixo desse objeto, dessa construção ali? Mas o que será que é isso? Se tem algum palpite? Alguém já tem aí, né? Vamos ver a próxima imagem que vai te ajudar a entender o que está representado nessa primeira. Então, a segunda pista é essa daqui. Agora ficou fácil. Qual que é a primeira imagem? É uma ponte, como a gente vê aqui na segunda. Mas qual que é a diferença? Então, imagine que a pessoa estava ali tirando foto dessa ponte. Quando ela tirou essa segunda foto aqui, a gente imagina que essa pessoa estava tirando a foto de onde? De cima da ponte, né? No começo da ponte e apareceu todo o final dela lá, né? Mas e a outra? A pessoa que tirou a foto estava onde? Estava em cima da ponte? Não, ela estava debaixo da ponte, não é verdade? Pode ser a mesma ponte, mas foi tirada a foto de ângulos diferentes, de locais diferentes. Então, a forma da gente ver essa ponte muda de acordo com como mudou a perspectiva, o local de onde foi tirada essa foto.
Bom, e esses dois elementos aqui, e essa ideia que a gente viu aí, ó, de uma coisa ser vista de diferentes formas, dependendo do lugar onde você está, tem a ver com o tema do nosso livro de hoje. Então, ficou meio complicadinho, né? Mas vai pensando aí sobre o que será que vai ser essa história de hoje. Antes de a gente entrar na história, vamos conhecer quem criou essa história, que é o autor, Heinz Janisch. Nome diferente, né? Por que é diferente? Ele não é um autor brasileiro. Sabe onde ele nasceu? Ele nasceu lá na Áustria, em 1960. Hoje ele tem atualmente 61 anos, entendeu? É um autor que está vivo ainda, continua trabalhando. Nasceu na Áustria, mas bom, você pode pensar, onde que fica a Áustria? Nós estamos aqui nessa parte de baixo, onde tem o círculo vermelho. Vamos ver onde que fica a Áustria? Fica lá em cima, lá, ó, a bolinha vermelha, fica lá, ó. Então ele nasceu em outro continente, um bocadinho longe aqui do Brasil. Mas sabia que teve mais uma pessoa que nasceu lá? Sabe quem foi? Foi a ilustradora do livro que nós vamos ler. Sim, ela se chama Helga Bench. Ela também nasceu na Áustria. Ela, além de ser ilustradora, artista plástica, faz esculturas, pinturas, ilustrações de livros, ela também é professora. E para ela, a pintura, as artes têm uma função muito especial. Ela diz que a pintura é um modo de expressão. Ela, como professora, ela dá aula para crianças que têm necessidades especiais, para crianças que têm muitos problemas de comportamento, são muito agressivas. Então, ela descobriu que através da arte, essas crianças conseguem se expressar melhor, expressar os seus sentimentos. Então, em vez da criança agir com agressividade, ela vai expressar o que ela sente através da arte. E assim ela vai ficando uma criança mais tranquila, vai aprendendo a lidar com os seus próprios sentimentos. Viu só como a arte é importante para a nossa vida? Seja qual for a arte, seja pintura, escultura, a literatura, tudo isso nos ajuda a nos entendermos melhor, a lidarmos com os nossos sentimentos, com as situações que a gente enfrenta na nossa vida. Então, a arte é muito importante para o ser humano. Muito bem, vamos ver alguns livros em que tanto o autor que a gente viu quanto essa ilustradora trabalharam juntos. Eles fizeram parcerias para produzir vários livros. Vou dar o exemplo de alguns aqui. Então, a gente tem ali, ó, o primeiro ali, a Senhora Frederica, que temos ali uma senhora sentada talvez no galho, no tronco de uma árvore, e um menininho ali embaixo. O outro aqui, Há Dias em Que... Daí deixa pra gente concluir o restante. Então, esses dois livros foram escritos por Heinz Janisch e ilustrados pela Helga. Mas tem mais. Temos esse aqui também, A Ponte, também do mesmo autor e da mesma ilustradora. E mais. Esse outro aqui embaixo, Kabum, né? Essa palavra que imita um som, e um pássaro ali voando na capa, alguns animais. E também temos este outro aqui, Só um Pulinho de Gato. Então, todos esses títulos aqui foram escritos pelo mesmo autor, o Heinz Janisch, e também ilustrados pela Helga Bench. Então, eles fizeram parceria para produzir várias histórias para nós. Bom, qual desses livros nós iremos ler no dia de hoje? É um desses aí. Qual será? Bom, temos que lembrar o quê? Lá das pistas do início da aula, para a gente associar as pistas do início com o livro que nós vamos ler. Então, vamos rever quais são as pistas? Nós tínhamos lá a ponte, ali vista de baixo e vista de cima. Qual desses livros aqui tem a ver com essas pistas que eu dei? Será que o primeiro lá, a Senhora Frederica, tem a ver com essa história, com essas pistas aqui? Quando a gente lê esse título, Senhora Frederica, e olha aquelas imagens, a gente pensa em ponte? Não, né? E o outro? Há Dias em Que... também não nos faz pensar diretamente em ponte. Não faz, né? Ele deixa ali para a gente completar a ideia, mas não traz nenhuma referência que nos faça pensar em ponte. Então, esses não são. Kabum! Esse ruído, talvez de um trovão, de um grande barulho, aqueles passarinhos voando, os outros animais embaixo. Alguma dessas imagens ou essa palavra nos faz pensar em ponte? Também não. Só um pulinho de gato. Um menino pulando ali. Tem alguma ligação com ponte? Também não. O que sobrou para nós? Sobrou este daqui. Este é o livro que nós leremos hoje.
A ponte. Muito bem. Você já estava sabendo antes de eu mostrar, né? Claro, você é muito esperto, você é um ótimo investigador, com certeza descobriu antes da gente falar de todos os outros. Muito bem, então, já que nós sabemos qual livro que nós vamos ler, vamos relembrar então. A Ponte foi escrito por Heinz Janisch, ilustrado por Helga Bunch, e foi traduzido porque ele é um livro estrangeiro. Lembra que eles nasceram lá na Áustria? Eles não falam língua portuguesa, então o livro original não é em português. Então ele foi traduzido para a nossa língua por José Feres Sabino e publicado pela editora Scarlatti. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a imagem da capa desse livro? O que você vê nessas imagens? O que isso nos faz pensar? As imagens contam também a história, principalmente nesse livro aqui. Então, nós temos que ouvir a história, ler a história, mas também ligadinhos ali, ó, no que as imagens estão mostrando para nós. Elas nos ajudam a compreender a história. Muito bem, o que a gente vê então aqui? Sabemos que o título é A Ponte, então vai ter alguma ponte nessa história. Ela está ilustrada lá na imagem. Parece bem pequenininha, não é? Olha o tamanho da ponte em relação ao pássaro. Esse pássaro negro, não parece muito maior do que a ponte? Será que o pássaro é grande mesmo e a ponte pequenininha? Pensa bem, quando você está olhando alguma coisa que está muito longe de você, aquilo não parece ser pequeno, não parece ser menor do que realmente é? Provavelmente o que aconteceu aqui. Quem que está observando essa ponte? Observe ali o passarinho, o bico dele, ali, ó. Está apontando para a ponte. Então é como se o passarinho estivesse olhando para uma ponte que está distante dele, ó. A ponte parece pequena porque está afastado. O que está mais próximo do nosso olho aqui seria o pássaro, por isso que ele parece maior. Então, não tem um pouquinho a ver com a ponte que eu mostrei lá nas imagens iniciais? Depende da forma como você vê, aquela imagem muda. A ponte aqui parece ser menor porque ela está afastada. Se o passarinho estivesse em cima da ponte, ia parecer diferente. Muito bem. Então, agora vamos pensar. Se temos uma ponte na história, o que vai acontecer nessa ponte? O que pode acontecer? Será que essa ponte vai cair? Será que vai acontecer alguma situação ali em cima da ponte? Ou alguém vai precisar da ponte? O que será? Porque o título do livro é A Ponte. Então, essa ponte aí tem a grande importância na história. O que vai acontecer nessa ponte? Vai pensando aí, o que você acha que pode acontecer? Será que esse pássaro tem alguma coisa a ver? Aquele balão que a gente vê voando lá? A gente vê que a ponte está ligando ali uma parte à outra. Então, a gente tem uma grande rocha, um rio abaixo, então possivelmente essa ponte está ligando uma rocha a outra, né, para a pessoa atravessar aquele rio sem ter que se molhar. Vamos ver o que diz a contracapa do livro, ou seja, essa parte de trás. Aqui o autor vai trazer algumas informações já nos adiantando qual que é o assunto dessa história. Vamos ler o que diz ali então. Certo dia, o urso e o gigante topam um com o outro no meio de uma ponte longa e estreita. Olha só, gigante novamente. Você não esperava por essa, não é? Lembra que a gente já viu várias histórias aí com gigantes? Apareceu um gigante na história de hoje também. Essa foi uma surpresa. Bom, o que a gente viu? Que eles topam um com o outro no meio de uma ponte longa e estreita. Então, a ponte ela é bem apertadinha, estreitinha. O urso é um animal grande. O gigante é um ser grande também. Eles vão conseguir atravessar uma ponte estreita, apertadinho ali? Diz ali, ó, eles topam um com o outro, ou seja, um ficou de frente para o outro ali, no meio da ponte. E continua mais ali, ó. Nenhum dos dois quer recuar, nenhum dos dois quer arredar o pé. Nem o gigante nem o urso querem dar um passo e voltar para trás, nenhum dos dois quer sair da ponte. Então, aí o autor já deixou para nós uma pista. O problema que eles vão ter que lidar nessa história. Como que eles vão resolver esse dilema? Como que eles vão resolver esse problema? Vou deixar um tempinho para você pensar que solução você daria para esses dois personagens que estão parados no meio da ponte resolverem essa situação. Aí, quando a gente for ler o livro, você vai analisar se a tua ideia aparece na história ou se a tua ideia é tão criativa que nem aparece no livro ainda. Vamos ver então, tempinho para você pensar. Como eles vão resolver esse problema?
bem, então você teve um tempinho para pensar em possibilidades de esses dois personagens resolverem esse problema. Como que eles vão atravessar essa ponte? Sendo que cada um quer ir para um lado diferente e os dois são grandes e a ponte é estreita. Agora eu convido você para abrir a porta e entrar comigo na história e ver como que esses personagens vão se resolver. Venha comigo! O rio sabe de muitas histórias, sabe até mesmo da história da Grande Ponte. Certa manhã, um urso imenso se aproximou da ponte pela margem esquerda do rio. Ao mesmo tempo, um gigante se aproximou pela margem direita. Ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita. Exatamente no meio da ponte, um topou com o outro. O urso se aprumou, sacudiu a cabeça e rugiu furioso. Não, ele não queria recuar para dar passagem ao gigante. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar. A ponte era muito estreita para os dois passarem ao mesmo tempo. Naquele instante, ela balançou, oferecendo perigo. Precisamos encontrar uma saída, disse o gigante. O urso concordou com a cabeça. Tenho uma ideia, bramiu ele. Você se joga na água e me deixa passar. Ou então você se joga, vociferou o gigante. Um encarou o outro com hostilidade. O gigante ficou pensando. Você poderia subir em mim e eu carrego nos meus ombros e... Daí nós dois despencamos, interrompeu o urso. Não é uma boa ideia. Já sei, exclamou o gigante, de repente. Ele deu um passo em direção ao urso. Eu me seguro em você e você em mim. Assim, nenhum dos dois cai dessa altura. E depois giramos. Combinado, disse o urso. Era como se o urso e o gigante estivessem dançando abraçados. Davam passos bem curtos e a cada passo se deslocavam um pouquinho mais. Juntos, lá em cima, flutuavam sobre o abismo e um segurava o outro bem firme. Finalmente, cada um estava no lado da ponte que gostaria de estar. Obrigado, agradeceu o gigante. Obrigado, digo eu, devolveu o urso. Acenaram amigavelmente um para o outro. Depois, cada um seguiu seu caminho. O rio sabe de muitas histórias. Sabe até mesmo da história da Grande Ponte. Qual a sua opinião sobre o jeito que eles conseguiram resolver a situação? Eu achei muito legal. Agora nós vamos para o segundo momento da nossa aula. E você sabe qual é esse segundo momento? Então, se prepare que a mágica vai acontecer. O momento agora é de explorar o texto. Eu e você, como bons detetives, vamos ver o que mais conseguimos desvendar dessa história. Nós estamos desde o início ali analisando pistas, tentar descobrir ali o assunto da história, mas agora nós vamos analisar o que mais essa história tem a nos revelar. Então, venha comigo, olha lá, vamos lá, investigador. Vamos ver qual que é a primeira questão que nós temos que resolver. Porque as primeiras soluções dos personagens não eram muito boas. Então, primeiro, nós temos que pensar quais eram essas soluções. Eles estavam ali no meio da ponte, os dois muito grandes, numa ponte estreita. A primeira ideia que eles tiveram, qual foi? Está ali na primeira imagem. Cada um queria que o outro saísse da ponte para ele poder passar. O urso queria que o gigante saísse e o gigante queria que o urso saísse da ponte para ele poder passar. Era uma boa ideia? Ia funcionar, não ia? Só que não ia ter não ia ter que sair da ponte e nenhum dos dois queria ceder. Então, eles não acharam essa boa ideia, porque um deles ia sair prejudicado na história, ia ter que demorar mais a atravessar. Então, e a segunda ali? Lembra que o urso sugeriu dele se jogar, de o gigante se jogar na água? Para o urso poder passar. E o gigante, mesma coisa. Por que você não se joga? Era uma boa solução? O que a gente tem que pensar aqui? Cada um foi dando sugestões ali de como poderiam atravessar. Mas eles estavam levando em conta o que o outro queria. Os dois não queriam atravessar a ponte.
Só que eles estavam em sentidos opostos. Um queria ir para a direita, outro queria ir para a esquerda. Os dois eram grandes e não tinham como atravessar. Essas soluções que eles deram ali, um sair da ponte para o outro passar, um se jogar na água para o outro poder atravessar, estavam levando em conta o desejo dos dois atravessarem a ponte naquele momento? O que você acha? Não estavam, né? Quem dava a ideia estava pensando no seu interesse e não no do outro. Então, eram muito boas? Não eram muito boas, porque sempre um deles ia ser desagradado ali nessa história. Então, por isso que não eram muito boas. Agora, vamos ver qual que é a próxima questão. Como que as personagens resolveram esse problema? Como que eles resolveram esse dilema, que é o conflito ali da história, o problema principal que tinha que ser resolvido pelas personagens? Como que eles resolveram? Vou deixar um tempinho para você lembrar. Então, pensa assim, ó, lá nas primeiras soluções, um não estava levando em conta o interesse do outro e ficaram ali parados. Mas, finalmente, eles chegaram em uma ideia que os dois concordaram e assim os dois conseguiram atravessar a ponte. Então, vou deixar aí um tempinho para você pensar sobre isso. Como que eles resolveram esse problema? Muito bem, vamos então rever aqui a imagem do final ali, do momento em que eles conseguiram atravessar a ponte. Vocês lembram dos dois meio que dançando, né? Parecia que estavam dançando, abraçadinhos ali. Foi dessa forma que eles conseguiram atravessar. Então, ele diz, né, que eles tiveram que se juntar, trabalhar juntos. Não tiveram que trabalhar juntos para resolver essa situação? Um se apoiando no outro para que nenhum deles caísse, ou os dois caíssem da ponte. Afinal, era muito estreito. Então, eles tiveram que confiar um no outro, apoiar um ao outro ali e trabalhar juntos, devagarinho, um passinho de cada vez, para que eles conseguissem fazer a volta e assim cada um ir para o lado que gostaria. Então, foi dessa forma que eles resolveram o dilema. Eles pensaram em uma possibilidade de atender ao desejo dos dois ao mesmo tempo. E mesmo que cada um quisesse ir para um lado diferente. Agora, nós vamos pensar... até aqui, ó, o gigante fala isso ali para nós, ó. Eu me seguro em você e você em mim. Assim, nenhum dos dois cai dessa altura e depois giramos. Então, ele sugeriu trabalharem juntos para conseguirem resolver o dilema. Agora, nós vamos pensar na próxima questão. Lembra que eu falei lá no início que as imagens nesse livro também nos contam a história? Que a gente tinha que estar atento ao que essas imagens mostravam? Então, de fato, isso aconteceu. As imagens ajudam a apresentar para nós esse dilema, essas situações ali que os personagens estão vivendo. Mas como? Eu vou deixar aqui as imagens para você observar e daí eu vou dar um tempinho para você pensar. Então, vamos ver quais são as imagens que eu deixei de pista para vocês. Então, analise comigo aqui olhando o slide. Primeira imagem ali é a capa do livro, ó. Lembra que eu comentei com vocês que a ponte parece pequenininha porque o pássaro está observando ela de longe? Então, a gente tem a ponte pequenininha bem distante ali, né? Está distante do nosso olhar. Vamos ver a outra imagem que eu deixei aqui para vocês. Nós temos de novo a ponte. Mas agora, como que está representada essa ponte aí? Está da mesma forma? Olha o pássaro. Onde que o pássaro negro está? Ali ele estava paradinho, observando a ponte. Na segunda imagem, o que parece que esse pássaro está fazendo? Ele parece estar voando sobre a ponte. Então, o pássaro agora está sobrevoando a ponte exatamente ali no ponto onde o urso e o gigante estão parados ali e não se resolvem o que fazer. Então, você viu, ó, agora ele está olhando de um outro ponto de vista. Nós estamos vendo de um outro ponto de vista essa ponte. Nós estamos vendo a ponte de cima. Então, é como se estivesse olhando a ponte lá embaixo, igual o pássaro. A outra imagem. Aqui a gente tem a ponte de novo. Olha onde está o passarinho. O passarinho está bem ali do lado do pé do gigante. Então, agora a gente está vendo a ponte bem de perto, exatamente na parte onde estão os pés das personagens, para mostrar ali que era bem apertadinho. E o pássaro está ali encolhidinho junto naquele espaço pequenininho. A ponte é a mesma? É a mesma,
Mas a gente viu que dependendo da forma como a gente observa, dependendo do nosso ponto de vista, a gente vê a situação ali e a ponte de forma diferente. O que isso tem a ver com o dilema da história? Lembra que quando a gente estava comentando ali sobre as soluções que eles achavam, que não levavam em conta a ideia do outro, o desejo do outro, cada um estava olhando para si mesmo. Como que as imagens ajudam a representar esse dilema da história? Então, um tempinho para você pensar e a gente já volta. Muito bem, então a gente vê que a ponte e a situação ali das personagens, a gente vendo de diferentes ângulos, a gente tem uma visão diferente da situação. Os personagens não fizeram a mesma coisa? Os dois tinham o mesmo problema, que era atravessar a ponte estreita. Só que no começo cada um estava olhando do seu lugar, do seu ponto de vista. Assim como ali, a gente vê, dependendo da forma como a gente olha a ponte, a gente tem uma visão da situação. Aqui a gente está vendo os dois personagens ali, um de frente para o outro. Aqui nessa outra visão, a gente não está vendo que está bem apertadinho? Então aqui a gente consegue ter uma visão melhor ali da estreiteza da ponte. Então depende da forma como a gente olha, a gente tem uma compreensão. Dependendo da forma como a gente pensa sobre um problema, a gente também vai ter uma compreensão diferente daquela situação. Então se eu tenho que resolver uma situação, mas eu olho só para o que eu quero e não para o que o meu amigo quer, vai dar certo? Vai entrar no mesmo caso aí do personagem gigante e do personagem urso. Não vai resolver. Tá? Então, as imagens vão ajudar a gente a compreender esse dilema. E a entender que, dependendo da forma como a gente pensa, como a gente olha as situações, a gente vai ter um entendimento diferente das coisas. Assim como a gente teve um entendimento diferente das imagens. E agora, a gente está falando aí de diferentes ângulos, de olhar as coisas de lugares diferentes, né? O mesmo objeto, o mesmo lugar, a gente olhar de diferentes posições. A gente está falando de perspectiva. E o que é perspectiva? Aqui, no contexto aqui desse livro que a gente viu, perspectiva seria o quê? Seria o ponto de vista sobre uma situação. No caso, cada personagem tinha um ponto de vista sobre aquela situação que eles tinham que resolver. Cada um pensava primeiro em si mesmo. Depois é que eles foram pensar nos dois juntos. Então, perspectiva aqui seria o ponto de vista sobre a situação. Outras palavras que também significam a mesma coisa que perspectivas, ou seja, que são sinônimos, que talvez você já tenha ouvido falar. Bom, perspectiva é a mesma coisa que ponto de vista, que é a palavra que a gente está usando aí bastante, né? A expressão que nós estamos usando. Também significa ângulo, então, por exemplo, eu posso tirar a foto de diferentes ângulos, de cima, de lado, né? Então, diferentes ângulos, diferentes perspectivas. E também significa compreensão. Então, a gente pode olhar para uma situação de uma forma, mas se a gente para pensar nela de outra maneira, a gente vai ter uma compreensão diferente, assim como os personagens tiveram daquela situação que eles estavam ali. E agora eu vou deixar um desafio para você, que não tem a ver exatamente com perspectiva, mas tem a ver com possibilidades. A gente viu que o livro começa e termina falando do rio. O rio sabe de muitas histórias, sabe até mesmo da história da Grande Ponte. Isso diz no início e no fim da história. Por que um rio vai saber tantas histórias? Então você vai conversar aí com alguém da sua família a respeito disso. Como que um rio pode saber muitas histórias? Um rio, ali ele tem uma água que está sempre em movimento, não é uma água que fique parada. Será que isso tem a ver com o fato dele saber muitas histórias? Então esse é o desafio para você. Você pode escrever ou pode até desenhar o que você entende sobre isso. Como que um rio vai saber muitas histórias? Nós vimos que cada livro é um mundo de possibilidades. Então você vai mostrar a sua possibilidade de interpretação para essa parte do livro aí. Ok, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Um grande beijo. Tchau!